Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E na semana que se comemora o Dia das Mulheres, vamos falar sobre o papel da mulher empreendedora. Bora lá! Que nós mulheres somos fortes, ninguém duvida. Cuidamos da casa, dos filhos, do marido, ficamos bonitas e ainda encontramos tempo para inovar e arriscar. Isso mesmo. De acordo com os dados divulgados pelo Sebrae, cerca de 52% dos novos empreendimentos brasileiros são comandados por mulheres. A Maruza é um bom exemplo disso. Há mais de 20 anos ela já se aventurava na produção de doces e bolos confeitados. Eu comecei a me interessar naquela época que não tinha recurso nenhum e eu comecei a me virar. Só que eu comecei a fazer um estilo de bolo diferente. Eu comecei a desenhar em cima do bolo e a fazer trabalhos de desenho em alto relevo. Era o que eu conseguia fazer e o recurso que eu tinha, né? Era praticamente isso. Então eu fui fazendo e fui divulgando, a gente começa fazendo para a família e aí eu fui divulgando. O tempo passou e a então confeiteira teve que seguir outros rumos. Ela tentou atuar em outras áreas, mas o dom falou mais alto e há 6 anos retomou a ideia da confeitaria. Porém, no período que ficou afastada do negócio, muita coisa mudou. Eu voltei e fui buscar o que estava no mercado. E eu voltei e eu entrei numa internet, né? O que poderia ser um problema, Maruza viu como uma oportunidade. Não tinha recurso financeiro. Então, mas eu tinha um recurso muito grande que era a internet. Então eu fiz uns 2, 3 cursos e fui para a internet aprender. E aí foi, como diz, foi no peito e na raça, né? Hoje a Cake Designer possui uma confeitaria que leva o seu nome e já conquistou seu espaço no mercado. História bem parecida com a da Juliana. Há 10 anos, a comerciante resolveu se enveredar por um mundo, até então, predominantemente masculino, a produção de joias. Quando eu comecei mesmo a desenhar, a criar, o mercado ele é tipicamente masculino. Então, nesse momento, eu percebi que estava tendo uma abertura melhor, a mulher com as capacidades dela, com o conhecimento. Então, eu consegui tecnicamente me qualificar e trazer para esse mercado que é tipicamente masculino, um sopro feminino mesmo. Como todo início, a hoje bem-sucedida empresária também teve seus perrengues. Vender um conceito novo é uma barreira, mas graças ao entendimento e essa aceitação do cliente mesmo do novo, dessa abertura, então, a partir desse momento, nós começamos mesmo a ter um reconhecimento da marca e solidificar melhor ainda o negócio. Você sentiu algum tipo de preconceito quando você começou? Eu entendo que não é eu preciso entender que não é preconceito, mas tem uma resistência sim, porque em feiras, como é um ramo de risco, então assim, essas várias variáveis, elas são barreiras que a gente tem que ter muita disciplina, tem que ter um caráter de acreditar mesmo no seu profissionalismo, na sua capacidade para vencer essas barreiras. Acreditar. Esse é o verbo que fez toda a diferença na vida da Maruza e da Juliana, e é o que tem feito o empreendedorismo feminino crescer a cada ano. Além de todas as obrigações da casa, encontrar fôlego para começar um novo negócio e fazer com que ele se torne parte da renda familiar não é fácil, mas também não é impossível. Assim como as empresárias que mostramos hoje, várias outras mulheres têm o seu sonho empreendedor e é para elas que as entrevistadas de hoje deixam um recado. Eu acho que ninguém pode fugir do próprio dom. Tem muita gente que tem dom e não acredita. Tem muita gente que tem dom e tem medo, entende? E no mercado e no trabalho, se você tiver medo, como eu já tive, né? Eu falei, não tenho para isso, não tenho condição, não tenho financeiro, isso é isso. Então você cria uma dificuldade para você fugir, né? E depois você vê que quando você volta, você vai ter que criar recurso.
Então, a mulher tem essa capacidade de criar recursos e ela dá conta disso. Eu entendo que elas têm que realmente resgatarem dentro dela essa autoestima e ir atrás desse conhecimento, se qualificar, porque para o meu ver, no momento de decisão, o que realmente define não é o gênero, é a competência, a capacidade. Nós estamos no mesmo patamar, quiçá melhores, né? E eu estou aqui com a querida Mônica Hauck para bater um papo. Elas falaram muitas coisas interessantes ali, né, Mônica? Não, e linda E primeiramente, matéria. bom dia, né, querida? Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, ficou tão linda essa matéria, porque realmente elas falaram muito bem, elas mostraram muito bem esse universo feminino. A maioria dos negócios hoje, ele começa com mulheres, né? As mulheres, proporcionalmente, hoje, mulheres abrem mais negócio que homens. Embora ainda o mercado tenha mais homens do que mulheres. Ok. Só que ainda existe algumas barreiras que muitas vezes elas são barreiras invisíveis, ainda não é muito claro para a sociedade as dificuldades da mulher. A gente sabe que as mulheres ainda ganham 77% a menos que os homens, a gente já conhece algumas dificuldades. Só que ainda existem aquelas da cultura, igual a empresária falou com relação às joias, né? Fazer um negócio ainda, quando você tem um homem e uma mulher, ainda no inconsciente das pessoas, Entendi. tem uma reserva, tem a barreira nesse âmbito cultural, ela ainda é maior para as mulheres. Eu fiquei pensando, elas falaram ali do desafio por ser um empreendimento de risco. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do risco, como que isso funciona na mentalidade do pessoal? Pois é, hoje a gente sabe que empreendimentos que começam com mulheres, eles vivem mais do que o dos homens. Porque as mulheres, de acordo com as pesquisas, elas arriscam menos. A empreendedora até falou da questão do medo. Então, hoje, a mulher ela arrisca menos do que o homem nos negócios. Só que é engraçado, porque teve um estudo muito interessante detectando o padrão de investimento, olhando do outro lado, de quem coloca o dinheiro no negócio. Eles fizeram uma pesquisa e mapearam assim, em quem os investidores colocam dinheiro nos negócios. E aí a maioria assustadora é masculina, então fizeram até um estudo muito legal. Pegando o biotipo, então descobriram que homens mais altos recebem mais investimentos do que homens. Olha, até do que altura. homens mais baixos. E, por exemplo, mulheres mais bonitas recebiam menos investimento do que mulheres. Ou seja, olha, que existe um interessante. inconsciente que é completamente humano, que é cultural, que ainda precisa ser quebrado nas sociedades. Essa pesquisa é muito interessante, que ela mostra assim, que por mais que a estatística diga o contrário, ainda existe barreiras que são invisíveis. E barreiras que elas aparecem por causa da aparência, por causa do estereótipo mesmo, que ainda existe no mundo dos negócios. Desafios e oportunidades aí para as mulheres nesse mercado de trabalho, no empreendedorismo. Tem mais desafios ou oportunidades, Mônica? Depende dos olhos de quem vê, não é? Certo. É aquela velha história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Você pode ver. O que é mais difícil para a mulher? Isso que a gente já falou, da dificuldade, a gente já falou dessa questão do abrir o negócio, do arriscar. Mas existe também a dificuldade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Porque hoje a grande barreira da mulher, o que impede a mulher de ir para frente, muitas vezes, é a questão. A mulher não abre mão da família, ela não abre mão da sua vida pessoal. O homem abre. E não está errada, nós não estamos falando que você está errada não, viu? Falando sobre uma realidade, né? E ainda a gente ainda... Algo cultural também no Brasil. Você estava falando que em outros países. Conta um pouquinho sobre isso, Mônica. Olha que interessante. Existem estudos que fazem relação entre participação da mulher no trabalho e crescimento da economia. Certo. Então, eu vou falar de maneira geral. Quanto mais evoluída é a economia e o país, mais ele tem uma participação igual das tarefas domésticas. Que interessante. E automaticamente maior é a participação da mulher no trabalho.
não só o governo, ele tem políticas com programa de licença maternidade maior, as escolas têm políticas de tempo maior da escola para os filhos. Certo. O mercado, ele oferece mais oportunidades de meio horário, mas também dentro de casa, a sociedade se organiza de uma forma diferente. Essas sociedades mais desenvolvidas, elas entendem que os homens também devem contribuir com os afazeres domésticos. Então, você equilibra Os dois um trabalham, pouco. os dois investem, os dois Isso. ajudam. Então, E o pai é mais presente também. e aí a família ganha porque o pai é mais presente, porque Olha que o pai interessante. também tem que buscar na escola, o pai vai na Interessante. reunião, o pai passeia. Então, não fica... Eu acho que a mulher, principalmente a latina e em outras culturas, ela tem uma sobrecarga muito grande, porque a nossa cultura não condena um homem que fica 14 horas dedicando ao negócio. Entendi. Pra Que família. é errado, não é bíblico, E pelo contrário, porque ele ainda- família é filha dos dois. E ainda tem a justificativa, não, estou fazendo isso por causa da minha família. E tudo Entendi. bem, a sociedade aceita. Mas vai uma mulher fazer a mesma coisa. Então, e negócio, você precisa de foco, você precisa de dedicação. É Então, verdade. se não tiver esses fatores que contribuem para a mulher, realmente você vai ter uma barreira maior para a mulher empreender. Agora, por outro lado, empreendedorismo é uma das melhores alternativas para as mulheres também, por causa da flexibilidade, do horário, porque é aquela oportunidade de você poder trabalhar em casa enquanto seus filhos estão dormindo ou enquanto Certo. seus filhos estão na escola. Então, essa flexibilidade, essa oportunidade de conciliar a vida, de colocar a casa no trabalho, o trabalho na casa, isso também favorece as mulheres de alguma forma. Isso seria uma das motivações para as mulheres empreenderem, Mônica? E tem outras mais? Hoje você tem a questão do... Cada vez menos as mulheres têm empreendido por necessidade. Talvez aumente Olha. um pouco agora por causa da crise. Cada vez mais as mulheres têm empreendido pela questão da oportunidade. Porque hoje as mulheres estudam mais, então elas percebem mais oportunidades de negócio. E a cultura está mudando, então ela se sente mais confiante para empreender também. Mas essa questão do equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional ainda é o grande motor do empreendedorismo feminino. E várias mulheres assim, executivas, elas chegam até no topo. Chega uma hora que elas fazem a opção de realmente privilegiar um pouco mais a vida pessoal. Certo. Só que elas não querem abandonar, né, o mundo do trabalho. Então, o que elas fazem? Abre a própria empresa, abre o próprio negócio. Então, essa conciliação entre o pessoal e o profissional hoje é o grande motor desse empreendimento. E uma pergunta, existe diferença significativa entre o homem e a mulher empreender? Seja no momento de abrir, existem diferenças mesmo significativas? Existem alguns traços que eles ainda separam muito homens de mulheres por causa do nosso padrão cultural. Certo. Então, por exemplo, hoje, e o próprio Sebrae já mapeou isso, hoje as mulheres são as que mais procuram ajuda. Hoje existem mais Olha. empreendimentos liderados por homens, mas quem mais procura ajuda são as mulheres. Entendo. Então, a mulher tem essa facilidade maior de falar, olha, não dou conta, me ajuda. Então, a mulher, ela se preocupa mais com a qualificação do que o homem. Hoje, a mulher, ela é mais... por outro lado, ela não é tão ousada, ela é mais conservadora na hora de tomar decisões do que o homem. Então, isso gera um perfil de empresas que elas não crescem tão rápido, elas não despontam tão rápido, mas, por outro lado, elas permanecem mais ao longo do tempo, porque são lideradas por mulheres que estudaram mais, procuraram ajuda e, de certa forma, foram mais cautelosas, até porque elas têm mais dificuldade de receber investimento. Entendi. O homem não, o homem já arrisca mais, por mais que se fale da intuição feminina, Sim. o homem se sente muito mais apto, baseado no nada, a empreender do que a mulher. A mulher ela precisa de mais elementos para se sentir capacitada. O homem acha que vai e vai, então ele arrisca mais nos negócios. E nesse período, né, que estamos dizendo, estamos em crise, é um período onde podemos empreender, onde a mulher pode empreender assim?
Mônica? A gente vai observar que com o tempo vai crescer mais o empreendedorismo por necessidade. Certo. Você vai observar que vai crescer ainda mais o número de empreendimentos liderados por mulheres. Porque hoje quase metade das mulheres que abrem um negócio são responsáveis pela renda familiar. Ela é a primeira na renda familiar. Mas a gente vai observar também que as mulheres, nessa situação de crise, elas vão ter uma visão mais otimista e elas vão se destacar mais do que os homens. Agora, empreendedorismo tem muito a ver com o seu dom, não tem? Aquela mulher falando, é importante você fazer o que você gosta. Isso faz toda a diferença, Mônica? Eu nem sei se o que gosta porque às vezes já tem a necessidade. É a melhor palavra, porque às vezes eu gosto de uma prazer. coisa, mas eu não faço bem feito. Por exemplo, eu posso gostar de cantar, mas sou desafinada. Entendi. Compreendi muito bem. Vamos trocar o fazer o que gosta por fazer aquilo que você é bom. Porque o mercado é cruel, o mercado é competitivo, você vai ter que ficar muitas horas naquilo. Então, gaste energia com aquilo que você vai entregar o resultado melhor. Ok. Porque isso é a melhor forma de você... E automaticamente, quando a gente trabalha dentro daquilo que a gente faz bem, a gente gosta. É verdade. Então, as coisas andam prazeroso. quase que juntas. Com certeza. Então, gaste sua energia, seu foco, seu tempo naquilo que você faz bem, naquilo que realmente é um dom. É verdade. Né? E isso é importante. Que delícia! Amei! Esse bate-papo que nos acrescenta. Deus te abençoe. Amém. Volte sempre. Eu te aguardo semana que vem aqui pra gente falar mais aí no mundo do trabalho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.